sejam f uma função e p o número real. Olha aqui, e p é o número real. E p, vou colocar ali logo, um ponto de acumulação do domínio de f, um ponto de acumulação de domínio de f pela direita. Um ponto de acumulação do domínio de f pela direita. Nós dizemos que f é diferenciável em P pela direita quando P pertence ao domínio de F, importante, tá? E esse limite com x tendendo a P pela direita de f de x menos f de P sobre x menos P, isso é um número real. É um número real. Tá certo? É um número real. Neste caso, nota-se, tá? Nota-se, assim, ó, esse limite é a derivada em P+, quer dizer, é chamado de derivada, nesse caso eu tenho a derivada em P pela direita, que é denotada assim, e essa derivada em P pela direita é esse limite. Isso aqui é notação, tá? Agora eu vou fazer um desenho aqui para você ver. Suponha que esse limite seja um número real. Suponha que esse limite seja um número real. Então, observe. Você tem a reta numérica aqui, o domínio está na reta numérica. Aí você tem o P aqui. Para ter diferenciabilidade lateral, isso é uma diferenciabilidade lateral, é preciso que o P esteja no domínio de F, ou seja, você calcula F de P, para que tão grande, não precisa disso tudo. E o que significa esse limite aqui ser um número real? Significa o seguinte, tá? Primeira coisa que você observa, uma conclusão, isso se conclui, está nas notas da demonstração, é bem simples, é que se F é diferenciável em P pela direita, necessariamente ela é contínua em P pela direita. A demonstração é a mesma de diferenciabilidade, implica continuidade. Se ela é diferenciável em P pela direita, ela é contínua em P pela direita. Está nas notas a demonstração, ou então eu peço para demonstrar, mas a demonstração é assim. Então significa que os pontos do gráfico vêm para cá. Agora, para um dado x maior do que P no domínio de F, esse quociente aqui, quem é o quociente? Você pega um x aqui, ó. Pega um valor x bem aqui. Aqui é o f de x. Se aqui é x. E LG? Quem é o quociente f de x menos f de P sobre x menos P? Quem é? Quem é esse quociente aí? Quem é? Pode falar? Pode. Seria o coeficiente dessa reta da tangente, não. Não. Dado x, quem é esse quociente?
f de x menos f de p dividido por x menos p. Isso é um coeficiente angular. Da reta tangente, não sei se é tangente. Da reta secante que passa por esses dois pontos. Saibam falar. Tá certo? Esse quociente aqui, f de x menos f de p sobre x menos p, claro, com x diferente de p, é o quociente angular da reta secante por esses dois pontos. Se você faz o x tender a p, e esse limite aqui é o número real, significa que essa reta secante tende para uma posição limite, que é o que nós chamamos de reta tangente ao gráfico de f no ponto P pela direita. Que esquerda, macho? Eu estou todo trabalhando à direita em dizer esquerda. Direita. Só que tem um conceito também, de sejam f uma função e p um ponto de acumulação do domínio de f pela esquerda. Nós dizemos que f é diferenciável em p pela esquerda, quando p pertence ao domínio de f, e esse limite com x tendendo a p pela esquerda, ele existe a um número real. Nesse caso, essa derivada aqui é assim. Menos. Tá? E é x tendendo a p pela esquerda. Agora, suponha que a função é diferenciável em p pela direita, tá aí. Suponha que ela é diferenciável em p pela esquerda, e esses limites sejam distintos. Suponha que os dois limites sejam distintos. O limite pela direita seja um número real, mas que seja diferente do limite pela esquerda. Significa o seguinte: os pontos do gráfico da função, eles continuam vindo para cá. Só que agora acontece o seguinte: se eu pegar um ponto U aqui e fizer o U tender a P, U dentro do domínio da função, eu tenho um valor f de U, aí eu tenho a minha secante aqui, e o que significa esse limite ser diferente desse? Significa que quando U tende a P, a secante do lado esquerdo tende para uma posição limite que é a reta tangente pela esquerda. E aí eu tenho a reta tangente pela esquerda diferente da reta tangente pela direita. O que é que acontece aí? Um bico. A tangente pela esquerda é diferente da tangente pela direita, porque tem as tangentes laterais. A tangente pela direita é essa daqui. É a reta que passa pelo ponto, cujo coeficiente angular é a derivada pela direita. A tangente pela esquerda é a tangente que passa por esse ponto, cujo coeficiente angular é a derivada pela esquerda. Quando é que a função será diferenciável? Existindo, claro, aqui eu estou na hipótese de que P é ponto de acumulação pela direita, pela esquerda, existem as derivadas laterais, e as derivadas laterais são distintas. Quando é que a função vai ser diferenciável em P? Quando as duas derivadas laterais, que são esses limites, forem iguais. Porque se as duas derivadas laterais são iguais, existe esse limite com x tendendo a P, que é o valor comum. E aí a derivada é o limite, ou seja, a função é diferenciável quando não tem um bico. E quando aqui não tem um bico? Quando a tangente pela direita é igual à tangente pela esquerda. Entendido aí? Entendido aí? Vamos ver um caso em que isso acontece, ó. Diga. Ela seria contínua em P, não? Hã? Essa função é contínua em P. Que é contínua em P? Porque, veja bem, ó. Olha, observe, ó. Continuidade não implica diferenciabilidade. Diferenciabilidade que implica continuidade.
Se ela é contínua em P pela direita, desculpe, se ela é diferenciável em P pela direita, ela é contínua em P pela direita. Se F é diferenciável em P pela esquerda, ela é contínua em P pela esquerda. E se ela é contínua em P pela esquerda e é contínua em P pela direita, ela é contínua. Está lá nas notas. Tá certo? Nas notas, ó, olha aqui, ó. Quando é que F é contínua em P pela esquerda? Quando esse limite é F de P. Quando é que ela é contínua pela direita? Quando esse limite é F de P. Mas se os limites são iguais, ela é contínua em P, porque o limite é F de P. Professor, então, se as duas derivadas não se encontrar, não são iguais, aí ele não é diferenciado. porque tem um bico. Não é diferenciado porque o limite não existe. Quem é a derivada pela direita? É o limite com x tendendo a P pela direita. Quem é a derivada pela esquerda? É o limite com x tendendo a P pela esquerda. Se as duas derivadas, se os dois limites são distintos, não existe o limite desse quociente com x tendendo a P. Logo, não existe o limite total, ou seja, a função não tem derivada no P. Mas ela continua sendo contínua? Hã? Depende. Pode ser. Olha, se a função não é contínua, ela não é diferenciável. Então, uma das derivadas laterais não existe. Leia a nota que você vê vários casos. Olha aqui, ó. Você pega aqui esse exemplo, ó. Pega esse exemplo aqui. Pegue exemplo, seja f a função dada por... É isso que eu disse, ó. Se ela é contínua pela direita e é contínua pela esquerda, ela é contínua. Porque uma função é contínua, olha, preste bem atenção, ó. Uma função é contínua, o P é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda. Uma função é contínua somente se ela é contínua pela direita e pela esquerda. Só que isso não vale para a diferenciabilidade. Ela pode ser diferenciável pela direita e pela esquerda e não ser diferenciável. É o caso ali. Você pega essa função, a função dada por f de x igual a... Pega aqui, ó. x2 menos 2x. Se x é maior ou igual a 1, tá certo? Se x é maior ou igual a 1. E pegue 3 menos 2x, se o x é menor do que 1. Tá? Ou, desculpa, 2x menos 3, se o x é menor do que 1. Pega essa função aí. Considere essa função. Vamos olhar primeiro a continuidade, porque se ela não for contínua, ela não é diferenciável. Não adianta eu ir atrás de diferenciabilidade onde não há continuidade. Tá? Então, veja bem. Tens. Me acompanha aqui. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Divisor de água tem que usar limite lateral. Então isso é limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? De quanto é que dá esse limite? Menos 1. Dá menos 1. E limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? 2x menos 3. Que é quanto? Menos 1. Daí, o limite de f de x com x tendendo a 1 é quanto? Menos 1. Mas menos 1 é o f de 1.
Logo, a f, ela é o quê? Ela é que diferenciável, mano. Ela é contínua em 1. Contínua em 1. Então, mas, bem, eu não posso dizer que não é diferenciável. Eu não sei. Porque eu sei o seguinte, se não é contínua, não é diferenciável. Então agora vai para os limites, vai para as derivadas laterais. Eu vou ver se existem as derivadas laterais. Tá? Vou ver se existem as derivadas laterais. Tá? Ó, vamos lá. Tens. Vamos pegar primeiro, limite com x tendendo a 1 pela direita do quociente lá, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? Quem é f de x com x tendendo a 1 pela direita? x2 menos 2x menos f de 1. Quanto é que vale f de 1? Menos 1. F de 1 é menos 1. Calcula aqui. Menos 1, então vai ficar mais 1. Sobre quem? X menos 1. Quem é isso? É o limite com x tendendo a 1 pela direita. Fica x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Que é o limite com x tendendo a 1 pela direita. De x menos 1, que é quanto? 0. Então, ela é diferenciável pela direita. Logo, f é o quê? Diferenciável aonde? Em 1 pela direita. Pela direita. E quem é a derivada pela direita no 1? 0. Significa que tem reta tangente pela direita. E essa reta é uma reta horizontal. O coeficiente angular é 0. Agora vamos ver a derivada pela esquerda. Será que tem? Hã? Ó. Tá bem? Bora ver. Tem-se. Quem é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? Qual é? 2x menos 3. 2x menos 3. Menos f de 1 vai ficar mais 1 sobre x menos 1. Então isso é fácil. É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quê? 2x menos 2. É 2 vezes x menos 1. Fazer direto. Dividido por quem? X menos 1. Ó. Vai ficar 2x menos 2. Coloca o 2 em evidência. Fatora logo. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de 2, que é quanto? 2. Logo, f é diferenciável. É diferenciável em 1 pela esquerda. E a derivada pela esquerda no 1 é quanto? É 2. Então ela não é diferenciável no 1, porque para ser diferenciável no 1, os dois limites precisam ser iguais. Então, faz sentido o que eu pensei. Se ela tivesse a limite e a mesma derivada igual, se eu fazendo as derivadas, elas vão sair a mesma coisa? Como? Se elas
digamos, vamos fingir que ela seja a mesma derivada. Eu sei. Não, o que você está querendo fazer é você está querendo concluir a derivada nos pontos. No divisor de águas, nesse ponto que é divisor de água, usando as fórmulas de derivação. Não tem nada aqui que embase isso. Eu preciso, para embasar isso que você está dizendo, ou seja, para eu não usar porque o objetivo é sempre sair da definição, né? Sempre sair da definição. Aí o que eu digo é o seguinte: até agora não tem nada que me permita fazer isso. Isso é possível com o teorema do valor médio. Você olhando para as fórmulas da derivada, qual é a derivada de 2x menos 2? Olha aqui, ó. Qual é a derivada disso aqui? Qual é? 2x menos 2. Faz o limite com x tendendo a 1. 0. É a derivada no 1. Oh! Derivada disso? 2. Faz o limite com x tendendo a 1. O que ele está dizendo? Você está dizendo, eu estou usando uma coisa aqui que vou poder usar mais na frente, mas não tem embasamento nenhum para isso, aqui. A derivada no ponto é o limite da derivada. Ah, mas isso eu não... Isso é o teorema do valor médio, que vai me garantir isso. Nem falei em teorema do valor médio ainda. Tá? Não, nem se meta com isso, tá? Você só tem a definição, meu filho, para usar. Então, conclusão. Derivada, seu limite, derivada em P, seu limite das derivadas, o que nem sempre é verdade, tá certo? Isso é o teorema do valor médio, tá? É outra situação, aí você vai poder usar, mas em situações bem especiais. Então, conclusão. Portanto, a F não é... F não é... Você vê que ela é contínua em 1 pela direita, é contínua em 1 pela esquerda, e isso faz com que ela seja contínua em 1. Mas ela é diferenciável em 1 pela direita, é diferenciável em 1 pela esquerda, mas isso não faz com que ela seja diferenciável em 1. Então, e que é o caso aqui. F não é diferenciável aonde? Em 1. Vamos ver o que é que está acontecendo. Olha o que é que está acontecendo. Vamos ver aqui. Eixo Y. Eixo Y. Eixo X, eixo das abscissas. Tá bom? Aqui, ó. Tá aqui 1. Quanto é F de 1? Quanto é? Quanto é F de 1? Vai com teus espirros para lá, cara. F de 1, menos 1. Tá aqui. Qual é o gráfico dessa função? À esquerda do 1. O gráfico é dado pela função afim. 2x menos 3. Coeficiente agora. Quanto é o valor dela no 0? Quanto é? Menos 3, né? Então ela passa por aqui, ó. Ela passa por aqui, menos 2. Menos 3. Então ela passa por aqui, porque o F de 0. Quanto é o F de 0? Menos 3. E o gráfico dela é isso aqui. Agora, qual é o seu gráfico pela direita? É o gráfico da função quadrática, x2 menos 2x, que tem duas raízes. Uma é 0, mas ela não passa por aqui. Tá? Ela passa por aqui, no 0. O 0 e o 2. Essa parábola é a parábola que ela sai. Quanto é a derivada pela direita no 0? Tá aqui, ó. No 0 não, no 1. A derivada pela direita no 1, quanto é? É 0. Significa que a reta tangente pela direita é essa reta horizontal. Coeficiente angular 0. Então ela sai daqui assim, ó. Que é a parábola. O que é que eu tenho aqui? Um bico.
Porque a reta tangente pela direita é essa reta. E a reta tangente pela esquerda é a própria reta. Porque a reta tangente a uma reta é ela própria. A reta, nós já vimos que a reta tangente a uma reta é a própria reta. A função, o gráfico da função afim f de x igual a x mais b é uma reta de coeficiente angular A, que passa por qualquer ponto do seu gráfico, tá? Mas quando eu calculo a reta tangente tem coeficiente angular A, passando por ponto. Então, a reta tangente é ela própria, isso já foi visto aqui. Então, você tem um bico, ó. Reta tangente pela direita tem coeficiente angular 2, e a reta tangente pela esquerda tem coeficiente angular 0, aí faz o bico. Para não ter o bico, as retas tangentes laterais precisam ser iguais. Aí ela tem derivada. Entendido? Entendido? Quanto tempo? Boa.